irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Sejam todas bem-vindas a mais um vlog devocional, um momento para refletirmos na palavra do nosso Deus. E amadas, hoje quero refletir aqui com vocês sobre a importância do discernimento na vida de nós cristãos e a diferença que ele tem de simples impressões e sensações que todos nós seres humanos sentimos no decorrer do nosso dia a dia. Amadas, há uma grande diferença, pois as nossas impressões, sensações, elas podem sim facilmente nos enganar, pois elas estão muito ligadas ao que vemos e percebemos com os nossos olhos da carne, ao que está acontecendo no aqui e no agora, sabe? Elas geralmente estão conectadas com o momento em si e não com todo o contexto de uma situação. Agora, o discernimento, amadas, vai muito além disso, pois ele é uma capacidade espiritual dada pelo próprio Espírito Santo. Ele nos capacita a distinguir o que vem de Deus e o que não vem. Ai, como esse dom se faz necessário em nossas vidas, minhas irmãs, pois vivemos em um mundo cheio de vozes, informações, escolhas, e nem tudo que parece bom vem do Senhor. A Bíblia mesmo nos fala em Provérbios que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o seu final é morte. E é por isso que o discernimento espiritual é tão importante na nossa vida. É tão importante para sabermos qual caminho tomar nas nossas escolhas e decisões do dia a dia. O discernimento, amadas, vai muito além de saber o que é certo ou errado, mas ele também nos ajuda a reconhecer o que é realmente da vontade de Deus para nós. Ele é um dom direcionado pelo próprio Senhor quando oramos. E o Senhor, através do discernimento, nos ajuda contra os enganos, as falsas doutrinas e até mesmo, amadas, de tomarmos decisões precipitadas. Ele é como um alarmezinho espiritual que o Espírito Santo vem e ativa dentro de nós, sabe? E como precisamos disso, né, amadas? Num mundo tão cheio de distrações, de tantos barulhos ao nosso redor, nós precisamos sim desse alarme espiritual dentro de nós. O próprio Jesus já havia nos alertado em sua palavra que nos últimos dias, se possível, até muitos escolhidos seriam enganados. Mas aqueles que têm o discernimento que vem do Senhor não ficam confundidos e o inimigo não engana. Então a gente precisa ter ele dentro de nós, amadas. Mas para a gente ter esse dom, esse discernimento, é necessário buscá-lo no Senhor todos os dias nas nossas orações, na meditação da palavra, porque mesmo a gente sendo mulheres de Deus, amadas, se nós não estivermos sempre em constante busca, nós podemos sim sermos levadas pelo engano do nosso coração. Vemos isso na Bíblia muitas vezes. E um bom exemplo foi com o profeta Samuel, que quase caiu nesse engano. E olha que ele era um homem de Deus, um homem de intimidade com o Senhor. A palavra vai nos mostrar, vai nos contar que quando o Senhor diz para Samuel ir ali
ungir o rei que o Senhor tinha escolhido na casa de Jessé, ao chegar lá, Samuel, ele tem a impressão, assim que ele coloca os olhos em Eliabe, um dos filhos de Jessé, ele tem essa sensação de que ele era o rei. O Senhor havia escolhido, afinal de contas, ele era forte, tinha um bom porte, uma boa aparência, né, diante dos homens, porque Deus não olha para a aparência. Então ele logo ali pensou que ele era o rei. Mas que bom, amadas, que ele foi um homem que aprendeu a reconhecer a voz de Deus. E é isso que a gente tem que aprender na nossa vida, a reconhecer a voz do nosso Deus quando ele fala conosco. A palavra nos mostra que logo Samuel percebeu o Senhor falando com ele e o Senhor disse: Samuel, esse não é o rei que eu escolhi, Samuel. Fica ligado, porque eu não vejo como o homem vê. Eu não olho a aparência, eu atento para o coração. Ou seja, o Senhor estava falando: Samuel, você está olhando com os seus olhos e os seus olhos é limitado, você vê a aparência. Mas eu não, Samuel, eu vejo mais além. Então confia na minha visão, confia no meu direcionamento. E logo ali, né, Samuel, ele obedece à voz do Senhor e fica mais ligado. Eu creio que ele fica mais no espírito de oração. E o Senhor ali revela para ele que o escolhido era Davi. Por ele ter conseguido ouvir essa voz do Senhor, amadas, ele não cai no erro de ungir um rei errado, de ungir um rei que não era direcionado pelo Senhor. Então, Samuel é um bom exemplo para nós. Mas também, amadas, é interessante nós observarmos que nem sempre foi assim. Nem sempre Samuel percebia a voz de Deus com tanta agilidade, tão rapidamente. Isso, amadas, veio na vida dele com o tempo, com a intimidade, com o andar com o Senhor. Ele foi criando isso, ele foi aprendendo a discernir a voz do Senhor. Então, minha irmã, não desanime se você às vezes está aí pensando: ai, mas eu ainda não sei bem quando Deus fala comigo, eu fico meio perdida, eu não sei se é o Senhor que está falando. Amada, continue buscando, continue orando, continue perseverando na palavra, que o Espírito Santo vai aguçando isso dentro de você. Ele vai aumentando a sua fé, ele vai refinando os seus ouvidos espirituais. Pois Samuel, quando o Senhor chamou ele, que ele ainda era bem novinho, a palavra vai nos dizer que a primeira vez que Deus chamou Samuel, Samuel, ele não soube reconhecer que era Deus que estava chamando ele. Tanto que a palavra vai nos mostrar que ele pensa que é o sacerdote Eli. E ali ele vai até o quarto do sacerdote e fala: eis-me aqui, você está me chamando? E ele fala, né? Ele percebe que é o Senhor que está chamando por Samuel e ele instrui Samuel a dizer: quando você ouvir essa voz te chamar de novo, você vai dizer: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E assim Samuel fez, amadas. E ali ele foi crescendo em intimidade com o Senhor, ele foi aprendendo a ouvir a voz do Senhor quando ele falava com ele. Então, amadas, isso é uma lição para nós, para todas nós que queremos crescer em intimidade com o nosso Deus. Nós queremos ter intimidade, nós queremos conhecer na profundidade, mas nós temos essa disposição de Samuel. Nós temos entregado essa disposição a Deus de dizer: eis-me aqui, Senhor, fala que a tua serva te ouve. Aleluias! Nós precisamos cativar isso na nossa vida, amadas. Nós precisamos nos dedicar à presença do Senhor.
se quisermos ter essa intimidade que Samuel tinha com o Senhor, pois Ele nos chama, Ele chama cada uma de nós. E é nessa intimidade, amadas, é nessa intimidade que nós encontramos a voz do nosso Deus. E é na voz do Senhor que vem todo o discernimento para a nossa vida, esse dom tão precioso que nos ajuda a nos livrar de tantos tropeços. E a palavra diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Aleluias, glória a Deus. Isso está escrito lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 15, minha amada. Depois você medita nessa palavra que diz claramente que o homem espiritual, ele discerne bem tudo. Então, amadas, quanto mais buscamos a presença de Deus em oração, na palavra, mais sensíveis vamos ficando à sua voz, vamos nos tornando mulheres mais espirituais, sabe? Nós passamos a andar mais no espírito do que dar lugar à carne, aleluias. E o Senhor vai nos enchendo de sabedoria. E assim, amadas, conseguimos caminhar firmemente, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos angustiantes, em tempos de provas, conseguimos ali sermos mulheres vitoriosas, porque sabemos fazer escolhas sábias, escolhas direcionadas pelo nosso próprio Deus. Então não desista, minha irmã, busque, e o Senhor te fará cada dia mais essa mulher que é temente a Ele, essa mulher que Ele tem prazer de encher de sabedoria. Amém, minha irmã? Então toma posse dessa palavra, busque pelo discernimento em oração e seja cada dia a mulher que o Senhor te chama a ser. Uma mulher vitoriosa. Fiquem na paz de Deus, amadas, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.